Olá, seja muito bem-vindo ao Aprendologia e hoje nós iremos resolver mais uma questão de matemática e raciocínio lógico matemático que caiu no concurso da Prefeitura do Recife e foi elaborada pela Fundação Carlos Chagas. Então, vamos lá. Uma determinada secretaria municipal conta com 2 assessores A1 e A2 e 5 supervisores S1, S2, 3, 4 e 5. Deseja-se formar uma comissão formada por 4 membros, pelo menos um dos quais deve ser um assessor e os demais supervisores. Ainda, se A1 for membro da comissão, S1 não deve ser. Nessas condições, podem ser formadas... Muito bem, nós temos aqui uma questão que está trabalhando o tópico chamado técnicas de contagem. Em técnicas de contagem, a primeira pergunta que você faz é se existe reposição ou não. Ou seja, se um elemento pode cair mais de uma vez. Por exemplo, poderíamos ter uma comissão formada por S1, S1, S1 e S1. S1 é uma pessoa, né? Uma pessoa não pode ocupar 4 lugares numa comissão. Então, não existe a reposição. Tá? Não tem como repor. Então, nos resta saber mais um detalhe para saber se trata de arranjos ou combinações. Segunda pergunta que você faz, então, é se a ordem é relevante, se uma ordem diferente gera um resultado diferente. No caso, aqui é uma comissão. Se eu colocar na comissão o S1, o S2, o S3 e o A1, é diferente de eu colocar o A1, o S1, o S2, o S3? Não é diferente, portanto... ordens diferentes não geram resultados diferentes. A comissão vai ser a mesma, independente de quem foi sorteado primeiro. Por isso, essa questão está trabalhando com combinações e não arranjos. Então, a ordem aqui não é importante, a ordem não gera resultado diferente. É que nem acontece na Mega Sena. O contrário seria quando está pedindo quantas posições de pessoas sentadas em cadeiras, quantas formas você pode ter. Aí a ordem faria diferença e seriam arranjos. Quando se está trabalhando com combinações, tem duas variáveis, né, que você tem que utilizar. Uma é o Nzão, que é o teu grupo maior, e a outra é o Nzinho, que é a tua reamostra. Nesse caso aqui, a comissão, que você tira do grupo maior. Tá? E, em combinações, nós temos aquela formulazinha, né? Que é combinação de Nzão organizado de Nzinho vezes, é fatorial do Nzão, dividido pelo Nzão menos o Nzinho, fatorial, e aqui fatorial do Nzinho. Bom, a questão está colocando um probleminha. E depois, né, ela está falando um conjunto maior, um tamanho de uma reamostra, e coloca 2 restrições. Essa é a primeira restrição. E essa é a segunda restrição. Tá? Então, essa é a primeira e essa aqui é a segunda. Como o objetivo aqui é entender esse problema, nós vamos fazer primeiro sem as restrições. Tá? Nós temos um conjunto de 5 pessoas aqui mais 2 aqui. Então, o nosso Nzão é 7, que é 5 mais 2, e a comissão é formada por 4 pessoas. Se você fosse calcular 7... tirando de 4 em 4 pessoas, seria fatorial de 7, dividido pelo 7 menos 4, fatorial, e aqui fatorial de 4. Então, isso aqui, ó, você vai dividir, vai fazendo a fatorial, ó, 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4, até chegar no maior número de fatorial aqui embaixo.
maior número que está na fatorial. Então, 7 menos 4 é 3 fatorial. 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. Não precisa escrever. E repete esse 4 fatorial. Então, corta esse com esse. Aqui é 6, né? 3 vezes 2 é 6. Então, corta também. Número de combinações. Nesse caso, é 7 vezes 5 é 35. Então, o máximo que eu consigo ter de combinações com essas 7 pessoas, sem nenhuma restrição, é 35. Nós já conseguimos eliminar aqui a alternativa D e a alternativa E. A D e a E, né? Porque é maior que 35. Mas nós temos as restrições, então temos que calcular com as restrições agora. Primeira restrição, ó. Pelo menos um dos quais deve ser assessor. Isso pode causar confusão, especialmente pelo menos. Não é que um só deve ser assessor. Você pode ter o A1 e pode ter também o A2 nessa comissão. O que precisa é que estejam pelo menos um deles, ou o A1 ou o A2, ou os dois. Bom, então, nós podemos dividir esse nosso conjunto de duas formas. Podemos colocar o seguinte: vão ter que ter o A1 e o A2, né? Vou colocar o A1 aqui. E aqui com um A2. E aí nós analisamos todas as combinações possíveis aí com as pessoas, né? Bom, a restrição também, a segunda restrição está dizendo que o A1 for membro da comissão, o S1 não deve ser. Então, se eu fixo esse aqui, quantos podem entrar aqui? Né? Quais são as pessoas que vão ocupar essas 3 posições? Então, nós temos aí, pode ser o S1, vou fazer aqui embaixo, o S1, eu vou colocar todos, depois eu corto, S2, S3, S4, S5 e o A2. Aqui também. Bom, agora tem que fazer aqui, cuidar a parte mais importante. Ó. O A1 for membro da comissão, o S1 não deve ser. Então, aqui fixamos o A1. Então, o S1 não vai entrar de jeito nenhum. Tá? Então, nessa situação, nós temos que calcular, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, o teu grupo maior é 5 e o teu grupo menor é 3. Nós já vamos calcular. E nessa outra situação aqui, quando a gente fixa o A2, tem uma restrição para o A2 que o S2 não deve entrar? Não tem. Então, o S1 entra, o S2 entra, o S3 entra, o S4 entra, o 5 também. Quem não vai entrar aqui é o A1. Por quê? Porque nesse caso aqui, ó, todas as combinações que nós temos, o A1 e o A2, já foram incluídas. Ó, por exemplo, o A1, A2, S1, S2. Imagine essa comissão aqui. Se eu for sortear de novo aqui, ó, com o A2 e cair o S1, S2, o A1 não pode entrar, porque senão eu vou estar fazendo a mesma comissão 2 vezes. A ordem diferente não gera comissão diferente. Então, não posso colocar esse A1 aqui. Tá? Todas as situações que cai A1 e A2 caem aqui. Então, aqui cai todas que cai o A1 e todas que cai o A1 e A2. Aqui são só aquelas que só tem um A2. Por isso, isso aqui não pode acontecer. Então, por isso que nós cortamos. Então, cortando ali, vai ficar assim, ó. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5 pessoas para ocupar 3 lugares. Opa, é a mesma conta.
Então é só nós resolvermos ali, ó. É a fatorial de 5 dividido pela fatorial de 5 menos 3, fatorial de 3. Então, fatorial de 5 você vai fazendo até chegar no 3, é 5 vezes 4 vezes fatorial de 3 para poder cortar. Escreve aqui a fatorial de 3, e 5 menos 3 é fatorial de 2. Fatorial de 2 é 2 vezes 1, que é 2. Então, corta esse com esse. 5 vezes 4 é 20, dividido por 2 é 10. Então, quando nós escolhemos o A1 aqui, nós temos 10 possibilidades. E aqui nós temos 10 também. Então, o total de comissões que podem ser formadas é a alternativa C, é 20. Tá? Se ficou ainda alguma dúvida, eu fiz aqui, ó, todas as situações que nós temos, todas as situações possíveis. Primeiro aqui, sem restrições, depois com a primeira restrição, depois com a segunda restrição. Então, sem restrições, se você simular, você tem as 35 combinações, tá? Aqui tem o número de ordem, então chega a 35. Cortando aquelas que você só tem, que você não tem nenhum, é supervisor, né, o A1, assessor, que você não tem nenhum assessor, então você corta 5, fica com 30 opções. Se você for cortar aquelas que tem A1, S1 aqui, ó, estão todas riscadas em cinza, já corta aqui mais 10. E também já cortou as que não tem nenhum assessor. E aí, né, como nós calculamos, né, não pode entrar, quando eu sorteio primeiro, fixo o A2 primeiro, não pode entrar o A1 nenhuma vez, senão vai repetir aqui. Tá? Espero que fique claro, senão é só dar uma olhadinha melhor nessa tabela ou escrever ali nos comentários. Tá certo? Se você gostou da nossa solução, deixa um like, se inscreve ali no canal para ter mais vídeos e nos vemos na próxima questão. Até!